Olá, eu sou o Dom do Mistérios Ocultos, e o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um dossiê, um relato sigiloso que me foi entregue por uma fonte que até hoje prefere não revelar o próprio nome. E você entenderá o motivo. Tudo começou com a frase que ele sussurrou ao telefone com a voz tremendo: Dom. Eles conseguiram. O experimento proibido foi ativado. Na hora, meu corpo inteiro gelou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. A máquina do tempo. Um projeto tão negado, tão acobertado e tão temido que oficialmente ele nunca existiu. Mas se esse experimento realmente foi concluído, então a humanidade está tocando algo que nunca deveria tocar. E eu perguntei a mim mesmo, será que estamos prontos para mexer no tecido do tempo? Ou estamos prestes a abrir a porta errada? Respire fundo, porque o que vem agora é perigoso. O arquivo que recebi era extenso. Fotos borradas, diagramas riscados, menos como se alguém tivesse tentado apagá-los, mas não completamente, uma mistura de fórmulas físicas e notas escritas por mãos trêmulas. Havia um nome sublinhado muitas vezes: Projeto Cronos, classificação ultra secreta e um alerta em vermelho, quase desesperado: interferência temporal detectada, risco de colapso de realidade. Quando li isso, meu coração acelerou. Colapso de realidade? Como algo assim é possível? Afinal, o tempo não deveria ser imutável. Mas a pergunta mais perturbadora era outra. Por que alguém continuaria esse experimento, mesmo sabendo que ele poderia destruir a própria base da existência humana? Tudo começou antes mesmo de 2025, mas ninguém percebeu. Drones climáticos captaram um som que não deveria existir. Uma frequência baixa, constante, quase como uma vibração, mas que vinha de cima, muito acima das nuvens. Quando analisado, o som parecia dobrado, como se dois tempos diferentes estivessem se sobrepondo. E aí, um físico escreveu uma frase que me arrepiou. Esse tipo de interferência só aconteceria se o tempo estivesse sendo puxado. Puxado? Será que o tempo pode ser puxado? O fluxo temporal tem elasticidade? A ciência nunca conseguiu provar isso, mas parece que alguém tentou testar. E então, lentamente, começou o fenômeno mais estranho de todos. Relógios digitais adiantando minutos sem explicação. Animais fugindo das florestas sem motivo. Pessoas acordando no meio da noite com a sensação de que alguém as observou ontem. E isso levantou a pergunta: será que algo ou alguém estava se movimentando fora da linha do tempo normal? Entre os documentos, havia o depoimento de um dos cientistas que sumiu logo após enviar sua carta final para o comitê. O texto dizia: o tempo tem camadas, não linhas, e nós tocamos numa camada que não nos pertence. Se a máquina continuar, algo virá até nós, e não seremos capazes de impedi-lo. A carta terminava abruptamente. Um dia depois, ele desapareceu de sua casa, sem sinais de luta, sem pegadas, sem registros de saída em câmeras. Era como se ele tivesse evaporado do tempo, e isso me fez perguntar: será que ele foi apagado antes mesmo de ter desaparecido? Fica um mistério que ninguém até agora conseguiu explicar.
Entre fotos e relatórios, encontrei algo inesperado, com trechos bíblicos marcados, acompanhados de anotações feitas por alguém com profunda referência em teologia. Os trechos eram claros. Eclesiastes 13:15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus restaura o passado. E também Mateus 2:4-22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. E ainda, Apocalipse 10:6, não haverá mais tempo. Por que os cientistas estavam usando a Bíblia? O que estavam tentando provar? Uma anotação em caneta preta respondia: os antigos sabiam. Mas sabiam o que de fato? O tempo não é uma linha menos, é um domínio. E outra, se o domínio for violado, os guardiões respondem. Guardiões? Que guardiões? Quem seriam eles? E aí veio a pergunta inevitável. Será que a máquina do tempo não só violou as leis da física, mas também as leis espirituais mais antigas registradas pela humanidade? Em fevereiro de 2025, algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar até hoje, e ainda é um mistério sem explicações. Um drone militar captou um objeto metálico caindo do céu, mas ele não caiu, ele surgiu como se tivesse sido empurrado para fora do vazio. O objeto parecia um pedaço de máquina. Em sua superfície havia símbolos estranhos, fósseis de letras que lembravam uma mistura de escrita cuneiforme com circuitos eletrônicos. E a análise revelou algo impossível. O metal tinha datação atômica indicando mais de 900 anos, mas era composto de ligas industriais desenvolvidas apenas depois de 1980. Como é possível que algo seja antigo e moderno ao mesmo tempo? E então pensei, o objeto veio do passado, do futuro ou de uma linha paralela que nunca deveríamos tocar? O informante que me entregou os documentos escreveu algo perturbador sobre o local onde tudo começou. A sala do experimento é fria demais, como se o tempo ali não tivesse o mesmo calor. Era uma sala de 18 metros de diâmetro, paredes revestidas com aço eletromagnético. No centro, uma estrutura circular que lembrava tanto uma bobina de Tesla quanto um arco antigo, quase como um portal. E quando a energia foi ligada pela primeira vez, o ar brilhou. Ele descreveu que a luz não saiu da máquina, e sim que a máquina que tinha sugado a luz do ambiente. Estranho, não é? E então veio o impacto. E a sala inteira tremeu. Os cientistas viram sombras se movendo dentro do arco mas não sombras humanas. E o relógio principal atrasou 42 segundos sem explicação. A pergunta que ficou marcada no relatório era: o tempo atrasou ou nós adiantamos? Havia um depoimento ainda mais sombrio de um voluntário que não vamos revelar o nome, nem rosto, nem sua origem por questão de segurança, pois sua vida também corre risco. Só vamos relatar o que aconteceu. Ele entrou na máquina por 12 segundos. A máquina desligou e ele reapareceu no exato mesmo lugar. Mas os olhos não eram mais os mesmos e o ritmo cardíaco era diferente. Ele não lembrava de ter entrado e repetia apenas uma frase: eu vi a versão que não era eu. Quem era essa versão? Onde ele foi nesses 12 segundos? O que existe do outro lado da experiência? E a pergunta mais perturbadora, se ele viu sua outra versão, isso significa que aquela versão também o viu? Os cientistas notaram algo totalmente surreal em março de 2025, entre 3 e 12,
e 3 e 13. O mundo inteiro registrou uma queda minúscula na densidade temporal, como se o tempo tivesse afrouxado por um instante. Satélites perderam sinal, redes elétricas piscaram e algumas pessoas relataram ver um rastro atrás de coisas em movimento. E aí, um teólogo consultado pelos cientistas disse algo que nenhum deles esperava. Isso já está descrito, chamam de a hora que não existiu. E tem referência a Josué 10 e 13. E o sol parou, e a lua ficou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Seria isso uma referência simbólica, ou literal, ou um eco de outro experimento antigo? Afinal, será que já tentaram manipular o tempo antes? E nós apenas esquecemos? Entre os papéis havia uma folha solta, na qual ninguém sabia a sua origem. Mas de fato estava lá, escondida entre relatórios científicos. A frase era simples, mas devastadora. Quando o homem tocar o tempo tocará o homem. E abaixo disso, o passado vai se defender. E então eu entendi. Eles acreditavam que o tempo não é apenas uma dimensão, é um organismo, um defensor, um guardião silencioso. E se ele for atacado, ele reage. Mas como o tempo reage? Com terremotos, com tempestades solares, com falhas na memória humana ou com desaparecimentos inexplicáveis? O evento principal, o ápice, a prova definitiva de que a máquina funcionou e que jamais deveria ter sido ligada. Às 22h41 de 19 de junho de 2025, a máquina entrou em estado crítico e a energia acima dos limites, com paredes vibrando e as luzes piscando como se fossem respirar. E então, o chão tremeu, o ar se dobrou. As câmeras captaram um clarão esférico que não gerou sombra e uma pessoa desapareceu. Simples assim, sem grito, sem dor, sem poeira, sem deslocamento de ar. Ela estava ali. E no quadro seguinte, não estava mais. Os sensores indicaram que uma massa do tamanho exato daquela pessoa foi deslocada temporalmente. Mas para onde? Para o passado? Para o futuro? Para outra linha? Ou para fora da existência? E mais importante, ela ainda está viva em algum lugar? Ou se tornou parte do tempo como energia? 3 dias depois, aconteceu o impensável. Os sensores registraram um pulso vindo da própria máquina, menos mesmo desligada. Um pulso que não vinha de dentro, mas de fora. E então, algo atravessou. Não uma pessoa, não um objeto, não uma criatura. Era uma presença. O ar ficou pesado. As luzes apagaram. A sala inteira congelou como se estivesse sendo observada por algo que não pertence ao nosso lado do tempo. E então, todos os relógios da instalação marcaram exatamente a mesma hora, 0, 0, 0, o início, o 0, o ponto de origem. E uma frase apareceu na tela principal, digitada sozinha. Vocês abriram a porta errada, o projeto foi encerrado. Ou pelo menos é o que disseram. Mas o informante me garantiu. A máquina não desligou completamente. Ela ainda está lá, respirando. E então ele me pediu: Dom, conte isso ao mundo, mas tome cuidado. Depois que você souber a verdade, o tempo vai te observar. E agora eu te pergunto, se a máquina realmente funcionou, o que está vindo até nós? Será que o
tempo está tentando consertar o que quebramos? Ou será que estamos prestes a viver algo que nenhum livro de história jamais previu? Eu sou Dom do Mistérios Ocultos e este foi o nosso relato verdadeiro.